Então, peço que você ouça e acompanhe a leitura da palavra. Lembrando que nós já estamos no capítulo 3, já vimos muita coisa acontecer. Você que está vindo já essa já é a quarta mensagem, teremos mais duas para poder encerrar o livro de Ruth. E ele diz, certo dia, disse Ruth, ou melhor, disse Noemi a Ruth, minha filha, é hora de encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, aonde se debulhará a cevada. Faça o que eu lhe direi, tome banho, perfume-se, vista sua melhor roupa, depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja, enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ela disse então, farei tudo o que você disse. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira, seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou. De repente, ele se virou e ficou admirado ao encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou, o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade para com sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja ele rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes do raiar do sol, pois Boaz tinha dito, ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse, traga-me a sua capa e estenda. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ela retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo que Boaz havia dito. E acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse, não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse, tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Senhor sobre esta palavra. Pai, não somos aptos a entender, Senhor, mas o seu Espírito Santo, aquele que soprou, é também aquele que ilumina. Então ilumine esta palavra, Pai, que ela possa não só entrar em nossos ouvidos, mas ser plantada em nossos corações e frutificar para a vida eterna. Então, Pai, salve através de sua palavra, dê vida, dê força, cura, renovo, através da palavra de vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você não esteve aqui nos últimos domingos, nós estamos acompanhando a jornada de uma família. Elimeleque, Ruth, ou melhor, Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, em algum momento decidem sair de Israel, decidem sair de Belém, a casa de pão, e trilhar por caminhos que pudessem satisfazer as suas necessidades, os seus desejos. Naquele momento não havia pão em Belém, havia uma fome na terra, então eles foram procurar um outro lugar. E falamos naquele domingo sobre as atitudes que nós temos muitas vezes de achar que podemos encontrar o sustento, a alegria, podemos encontrar força, podemos encontrar vida longe do Senhor. O que a família de Noemi encontra, o que todas as famílias e todas as pessoas encontram longe do Senhor, morte.
Morte. Elimeleque, aquele que levou a sua família para longe do Senhor, morre em Moabe, uma terra estrangeira, uma terra pagã. Seus filhos se casam em Moabe, uma atitude contrária à vontade de Deus, estabelecida na lei, e aí eles morrem também. Agora Noemi, a mãe, uma mulher já idosa, está sozinha em uma sociedade em que uma mulher sem a proteção dos pais, marido, filhos, algum familiar, estava fadada a mendigar, talvez a se prostituir. Ela decide então retornar à sua terra, retornar a Belém. Por quê? Porque ela ouviu que Deus havia visitado o seu povo. Deus nunca abandona o seu povo. É possível que em alguns momentos passemos por momentos de privação ou escassez, até mesmo porque Deus está trabalhando nossa vida, mas Deus nunca abandona. Noemi retorna então. Ao retornar, já não é mais Noemi. Noemi significa agradável, doce. Mas ela diz para as suas amigas, que já não haviam há 10 anos, que se surpreendem, né? É Noemi. Noemi está voltando. Cadê Elimeleque? Cadê Quilion? Cadê os filhos? Noemi volta sozinha, não sozinha, né? Volta com uma de suas noras, Ruth. Mas Noemi diz para aquelas mulheres: não me chame mais Noemi, me chame Mara. Porque a minha vida se tornou amarga, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Eu sei, irmãos, e quando a gente trata deste momento na vida de Noemi, nós por vezes achamos que viveremos tempos, né, em que seremos amargos, e isso realmente acontece, mas deixa eu tratar de um detalhe que talvez não tenha sido dito lá atrás. Nós somos por natureza Mara. A nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Nós não nascemos Noemi, nós nascemos Mara, nós nascemos amargos, nós nascemos pecadores, nós nascemos pessimistas. Paulo vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A única forma, o grande milagre da salvação é porque Deus está pegando Maras e transformando em Noemis. Deus está olhando para nós, pessoas que são pessimistas, pessoas que fazem errado, caminham para o caminho errado e caminham felizes para fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor, pessoas que não veem esperança, e Deus transforma essas pessoas. Então nós somos Mara, naturalmente somos Mara, e precisamos da graça de Deus para nos transformar em Noemis, para nos transformar em pessoas agradáveis, esperançosas. Noemi fazia parte do povo de Deus, e se afasta, e a amargura toma conta do seu coração, as dificuldades tomam conta do seu coração, mas ela retorna. Vimos na semana passada que a luz da providência de Deus começa a brilhar no coração de Noemi. Por quê? Porque elas chegam no início da colheita da cevada. Ruth, ela vai para a colheita. Havia uma lei, como foi explicado semana passada, e essa lei permitia que os grãos que caíssem no chão fossem inclusive deixados intencionalmente para trás, para que pessoas que não tinham suporte, não tinham família, pudessem ir lá e garantir, pelo menos naquele momento, o alimento. Só que Ruth vai, e ela vai pela providência de Deus para os campos de Boaz. Boaz era um homem piedoso, um cristão verdadeiro, e Boaz olha para aquela jovem com misericórdia e diz: olha, não vá para nenhum outro campo, pode colher aqui, fique à vontade. Colhe aqui com as minhas moças, elas trabalham para mim, coma conosco, fique à vontade. E Noemi então volta, e Ruth então volta para casa com muitos grãos. E Noemi então começa a agradecer a Deus, a esperança começa novamente a brotar no coração dela. Mas então vem o capítulo 3, e o capítulo 3 começa dizendo, Noemi conversando com Ruth, dizendo: filha, é hora de encontrar uma família para você. E por que ela está falando isso? Porque a colheita acabou. A colheita de cevada levava entre 3 e 4 semanas, um mês. Ela teve trabalho por um mês. Ela teve ali o sustento por um mês.
Deus estava sustentando elas por aquele período, mas a colheita acabou. Nós vamos ver nesse capítulo que a colheita ela já estava finalizando. E agora? Qual é o caminho? Como é que a gente consegue sustento? Noemi sabia que ela precisava agora se casar. Tinha que ter um resgatador, um homem que pudesse cuidar dela. Dentro daquela cultura, né? Hoje você pode pensar, mas era só ela arrumar um trabalho. Mas não é essa cultura, né? Uma cultura completamente diferente. Então, ela precisava desse resgatador. Só que Noemi agora tem um plano, né? Porque ela já sabe que, de alguma forma, Ruth encontrou misericórdia aos olhos daquele homem chamado Boaz. Temporariamente, então a necessidade ela foi atendida. Mas agora o problema ele vai persistir. Mas a grande questão, irmãos, é que mais uma vez Deus vai agir em favor das suas servas. Mais uma vez Deus vai agir em favor de Noemi e Ruth. Mais uma vez, mesmo a colheita acabando, mesmo o alimento neste momento em que Deus estava sustentando elas, ele estava terminando, Deus estava agindo, e Deus age muitas vezes por trás das cortinas. Deus age longe dos nossos olhos, mas ainda assim continua agindo para o benefício do seu povo. E Deus iria mais uma vez agir em favor delas duas. O problema persiste. Precisamos de proteção. Precisamos de providência. Estavam sozinhas duas mulheres em uma sociedade, e não só uma sociedade muito diferente da nossa, mas um momento muito diferente. Lembra a época dos juízes? Cada um fazia aquilo que queria fazer. Não existiam reis em Israel. Então, era um momento, inclusive moralmente, muito difícil. Embora a providência, o problema persiste, tá? Guarde isso. Embora a providência esteja trabalhando na vida de Noemi e Ruth, ainda temos um problema. A colheita acabou. A possibilidade de sustento nos campos de Boaz está chegando ao fim. Noemi sabe que vai precisar encontrar um protetor, aquele que vai prover e proteger não só Ruth, como ela, né? Lembra do pacto? Elas tinham um pacto: aonde você morrer, eu vou morrer, para onde você for, eu não vou te abandonar. Ruth está precisando de um lar, aonde se acolher. Literalmente, o que Noemi fala no verso 1 para Ruth, é que ela precisa de descanso, ela precisa de um lugar para descansar. Algo que dentro dessa sociedade um bom marido poderia prover. Literalmente o que Noemi diz é: tenho que encontrar um lugar de descanso para você. A grande questão é que essa é uma necessidade de Noemi, essa é uma necessidade de Ruth, essa é uma necessidade minha e sua. Nós estamos nesta terra, acabamos de orar aqui vários pedidos. Um deles, né, o Tomás, que está no hospital, retornou ao hospital, e a gente sabe, vivemos agora um momento de muita tensão com a Liz, que graças a Deus está em casa. Temos a irmã Denaí, uma escorregada na varanda num dia de chuva, o fêmur, e agora está ali aguardando para começar, né, um processo de fisioterapia, e tantos outros casos que nós teríamos e temos aqui. Por quê? Porque nós estamos em uma terra de dores, queridos. Nós estamos em uma terra pecaminosa, manchada pelo pecado. E o que nós precisamos então é de descanso. Esse mesmo descanso que Ruth precisa, esse mesmo descanso que Noemi precisa. Esta é a nossa busca, encontrar um lugar de descanso, mesmo em meio a essa terra de dores. Qual é o plano, então? O que é que nós podemos, diante dessa necessidade de descanso, diante deste lugar de proteção, diante deste lugar onde temos significado, o que é que nós podemos aprender com Ruth, com Noemi e com Boaz nesta noite, através desse texto? A primeira lição que nós aprendemos é com Noemi. E Noemi, agora ela não é mais Noemi a amarga. Ela não é mais Noemi a amarga, agora ela é Noemi a esperançosa. Por quê? Porque a providência de Deus começou a trabalhar em seu coração, de forma que a luz da esperança começou a brilhar.
Noemi, ela vai dizer o seguinte: este Boaz, senhor das moças com que você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, aonde se debulha a cevada. Faça o que direi, tome banho, perfume-se, vista a melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja, enquanto ele não estiver terminado de comer e beber. Repare bem o lugar aonde ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. E ele lhe dirá, ele vai lhe dizer o que fazer. Noemi, ela começa a planejar. Você percebe a diferença dessa Noemi para aquela Noemi que chegou? Quando nós olhamos Noemi retornando a Belém, final do capítulo 1, completamente amarga pelos problemas da vida, simplesmente querendo chegar em Jerusalém para ver se conseguia ali alguma forma de sobreviver. Aqui não. A providência de Deus já começou a trabalhar de uma forma tão maravilhosa, ainda pequena, mas maravilhosa. Você percebe como que nós precisamos ter os nossos olhos atentos às pequenas bênçãos do Senhor. Às vezes pensamos, olha, eu preciso de algo tão grande. Noemi precisava de algo gigantesco. Noemi precisava de um provedor, um Goel. Vamos novamente voltar a este termo, um resgatador. O que tiveram até agora? Grãos. Mas aquela pequena provisão já foi suficiente para começar a trazer esperança para o coração de Noemi. A colheita acaba. Os grãos precisam ser limpos. É isso que está acontecendo aqui. O que ela vai orientar? Para que você entenda. Eles estavam colhendo, eles estão no campo colhendo a cevada. A cevada ia sendo debulhada e ficava ali no campo. Existiam locais próximos ao campo. Mas o que acontecia nesse período? O pessoal dormia lá. Por quê? Porque senão ia ser roubado. O que Boaz estava fazendo como senhor daquele campo? Estava em casa, dormindo, tranquilo, enquanto os seus trabalhadores estavam no campo, debulhando e protegendo? Não. Boaz estava lá. Final da colheita, últimos feixes sendo colhidos, palha sendo separada. O que Boaz faz? Vai dormir lá. Vai dormir lá na eira, junto com seus empregados, cada um dormindo em um monte de cevada para poder proteger, evitar animais e evitar roubos. Noemi sabe disso, sabe que essa é a tradição. Então o que ela diz? Desce, toma banho, coloque a sua melhor roupa, se perfume e desça para até a eira. Boaz vai comer, depois de um dia de trabalho, vai se alegrar e ele vai dormir. Você vai prestar atenção aonde ele vai dormir. E você vai até esse lugar, você vai se deitar aos pés dele, você vai descobrir os pés dele e ele vai te dizer o que fazer. A grande questão aqui, irmãos, é que quando nós olhamos novamente, olhando para Noemi, tá? Esse é o plano. Esse é o plano. Mas o que nós aprendemos? O fato de Noemi, aquela que há pouco tempo já se dizia uma mulher amarga, agora está planejando, diz muito sobre aquilo que Deus estava fazendo nela. E o que nós precisamos entender é que o remédio para a amargura desta vida é a providência de Deus. São as bênçãos do Senhor. É você olhar para Deus e ver que Deus não te abandonou, que Deus está te abençoando. Ah, pastor, mas isso não deveria ser a ausência de problemas. É impossível vivermos nesta terra sem problemas. Entenda isso. Jovens, crianças, Tomás agora, 3 meses, 4 meses, não sei, ao certo, vivendo um problema. Seus pais vivendo uma preocupação terrível. Problemas que temos no trabalho, problemas com a saúde. Um chão molhado, uma escorregada, um fêmur. Flávio brincando com o filho, correu, torceu o pé, quebrou o pé. E aí tem coração, pressão, câncer, diabetes. E essa terra é uma terra de dores, irmãos. Esta terra de dores nos leva à amargura. Essa terra de dores, a preocupação excessiva, nos leva à amargura. Qual o antídoto para isso? Qual o antídoto para não enlouquecermos? Qual o antídoto para não nos entregarmos? Deus.
a providência de Deus, a boa mão do Senhor, muitas vezes manifesta em pequenas bênçãos, mas que já começam a trazer a luz da esperança para os nossos corações, que já começa a transformar o nosso interior. É isso que acontece com Noemi. Noemi vai dizer no capítulo 2, nós vimos semana passada no versículo 20, seja ele Boaz, né? Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos. Aquele homem é nosso parente, ele é nosso resgatador. Você vê que com essa frase nós vemos uma mudança acontecendo no coração de Noemi, não mais enxergando somente os problemas, as perdas, as dores, mas também a bondosa mão do Senhor, agindo através da vida de Boaz para poder abençoar a família dela. As noites escuras da alma, elas não irão durar para sempre. Deus abençoou Ruth e Noemi durante a colheita, e este cuidado de Deus trata o coração dessas mulheres. Mas a colheita acabou, o problema persiste, mas Noemi tem um plano. Um dos terríveis efeitos da amargura é a incapacidade de enxergar e se mover na direção de um futuro com esperança. Se você é alguém amargurado, se você convive com alguém, essa pessoa ela sobrevive. Essa pessoa ela não vive, ela não planeja, ela não olha para o futuro com desejo de alcançar e chegar em lugares bons. Não, ela está sempre pessimista, as coisas são sempre ruins, o sol ele pode estar brilhando, mas é um fardo para ela. Se a noite é um dia chuvoso, é um fardo para ela. Se está ventando, é um fardo. Se está seco, é um fardo. Tudo é um problema. Se tem comida, a comida não está boa. Se tem aquela comida, ela não foi feita boa. Se compra uma comida na rua, a comida não está legal. Se compra, não está boa. E é uma vida terrível. Se você é alguém assim, ou você convive com alguém, você sabe, alguém que é amargurado, a amargura ela impede, ela incapacita a pessoa de enxergar um futuro cheio de esperança. Noemi estava amarga, sem marido, sem filho, sem sustento, sem proteção, sem bem, sem amparo. Está amara. Mas os raios de esperança começam a brilhar. E começam a brilhar cada vez mais fortes em seu coração. A esperança aquece o coração de Noemi novamente, porque Deus está agindo. A esperança nos ajuda a avançar, a olhar para o futuro com alegria. A esperança nos ajuda a planejar, a sonhar novamente. E muitas vezes é disso que nós estamos esperando, ou melhor, né? É disso que nós estamos precisando. A esperança que provém de Deus. A esperança apoiada na confiança em um Deus soberano, que é por nós, que é a nossa força, é o que vai nos fazer avançar. Talvez você diga, pastor, mas Noemi viu ali os grãos chegando e Deus, eu peço, aonde estão as bênçãos de Deus, queridos, queridas? Se você precisa de uma boa notícia, se você precisa enxergar a bondosa mão do Senhor para que a esperança possa brilhar em seu coração, eu posso tranquilamente, com toda certeza e toda confiança, te dar a boa notícia nessa noite. E essa boa notícia é: Cristo morreu por sua vida. Cristo se entregou por você. E isso é suficiente. E se o seu coração for alcançado por esta mensagem, esta verdade é suficiente para fazer brotar esperança na sua vida. O mero fato de Noemi ter um plano, né, já diz muita coisa sobre ela. As pessoas que se sentem vítima raramente fazem planos. As vítimas não fazem planos. As vítimas são sempre as vítimas. Estão sempre tramando contra elas. Estão sempre maquinando contra elas. São vítimas. São amargas, sem esperança, sem uma visão do futuro. Os amargos apenas seguem o fluxo, vivem sem de fato viver. Se levantam e se deitam, sem propósito. Enquanto Noemi era amara, a amarga, ela não conseguia olhar para o futuro e planejar os próximos passos. Mas Deus começa a transformar o coração dela, dando esperança, e ela começa então a planejar. E fala a verdade, é assim conosco. Nós estamos olhando para os problemas e somente para eles, e não vivemos.
Apenas sobrevivemos ansiosos, tristes, muitas vezes querendo morrer, querendo que tudo acabe. Mas de repente vem e Deus brilha os seus raios de esperança e aquilo transforma as nossas vidas de forma que a gente consegue sonhar, planejar, olhar para o futuro, querer viver. É disso que nós precisamos, irmão. Nós precisamos dessa esperança que vem da palavra de Deus. O conselho de Noemi, agora vamos para o plano, né? Olha, desça a eira, toma banho, bota uma roupa bonita, desça a eira, deite aos pés. Esse conselho pode parecer estranho para nós. Parece que ela está meio que maquinando um negócio esquisito, né? Olha, não vai ter mulher lá, mas você vai, toma banho, bota a roupa, deita aos pés dele, talvez para um ouvinte moderno. Mas esse não é o contexto da época aqui, né? Em nossa cultura isso pode ser até mal interpretado. Mas Noemi não está incentivando Ruth a ser promíscua. Ela tem um plano e crê que Deus vai usar este plano para cumprir o propósito, tanto na vida dela, quanto na vida de Ruth. Então, com isso, nós aprendemos duas coisas com Noemi. E eu quero que você guarde isso. O primeiro, corações amargos, ao enxergarem a boa mão do Senhor, ficam cheios de esperança. Então, se o seu coração está amargo, olhe para Jesus. Se o seu coração está amargo, olhe para a cruz. Se o seu coração está amargo, olhe para a mesa. Veja que nessa mesa tem sangue e pão. Veja que nessa mesa tem o sacrifício do nosso Senhor pela sua vida. E isso é a boa notícia que deve trazer esperança ao seu coração. Mas aprendemos também uma segunda lição com ela, que a nossa fé, ela não deve ser uma fé passiva. A nossa fé é uma fé ativa. Você vê que Noemi enxerga a poderosa mão do Senhor, e isso começa a trazer esperança. E o que ela poderia fazer? Sentar, cruzar os braços e falar, agora eu vou esperar para ver o que Deus vai fazer. Não, ela toma atitude. Ela toma atitude e ela planeja. Boaz olhou para Ruth com misericórdia. Boaz é um resgatador da nossa família. Ruth, vem aqui. Vai atrás do resgatador. Vai lá, toma um banho, bota uma roupa, se perfume, e você vai fazer exatamente desse jeito. Noemi não está esperando as coisas acontecerem. Às vezes as coisas, nós somos assim, né? Ô, Marcela, ora por mim. Ô, irmão, ora por mim. Ô, irmão, faz isso por mim, faz aquilo por mim. O Marcela está orando 3 horas da manhã pela tua vida, tu está dormindo. Está debaixo do edredom, dormindo. Ou então está esperando que Deus faça, né? Não, Deus vai agir. Senhor, estou precisando de um emprego. Deus vai agir. Estou em casa, sentado, vendo Netflix. Não, eu quero ser santo, mas a Bíblia está fechada. Não, eu quero ser um homem de oração, mas os joelhos não estão dobrados. Vou esperar, eu vou me tornar um homem de oração e vou esperar Deus aqui. Deus vai aparecer para mim um dia, 3 horas da manhã, ou um anjo vai aparecer aqui com a espada de fogo, e aí, não, irmãos. Quer ser um homem de oração, uma mulher de oração? Dobre os joelhos e comece a orar. Quer ser um homem santo diante do Senhor, uma mulher santa? Leia a Bíblia. Busque o Senhor, lute pela salvação dos seus familiares. Em que sentido, pastor? Orando por eles, clamando ao Senhor, pregando o evangelho dentro de casa. Não, meu marido precisa comer, a esposa precisa, meus filhos precisam de Jesus. Tá, mas e o missionário que você deveria ser dentro da sua casa, você não é? Está esperando o quê? Que Deus, como o pastor Genival diz, né? Abra o vento e venha. Não, nós temos que fazer. Por quê? Porque o que nós aprendemos com Noemi, que a nossa fé não é uma fé passiva, é uma fé ativa. É uma fé que age, é uma fé que faz, é uma confiança que frutifica em ação. Então, irmãos, pare de ser preguiçoso. Pare de ser preguiçoso. Se levante. Se coloque de pé. Comece a trabalhar, a labutar. Comece a planejar. Comece a sonhar com o futuro. E ainda pensando em Ruth, como que está o seu coração? Está amargo? Seu coração está amargo? Busque esperança em Deus. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Segundo, nós aprendemos, o que aprendemos então com Noemi? Esperança. Esperança, a esperança que faz brotar, a providência faz brotar esperança, e a esperança nos leva a sonhar novamente. Mas o que aprendemos com Ruth? Confiança e obediência. O que Ruth faz? Eu vou fazer conforme você diz. E ela desce. Toma banho, troca de roupa, desceu, Boaz está ali, comendo, ele vai se deitar, ela vai
e tira, descobre os pés de Boaz. Eu confesso que quando eu já tinha lido Ruth, tenho certeza que você já deve ter lido também, e eu ficava nessa dúvida, mas nunca fui procurar saber, né? Por que ela descobriu os pés de Boaz? Que tipo de ritual era esse? Que tipo de atitude? Isso era algo cultural? Não era? Por quê? Ela se deita e a orientação é: descubra os pés de Boaz. Não é nada da lei, não é nada que está na Bíblia como uma regra, era apenas porque esta época da colheita era um tempo frio. Então ela descobriu os pés de Boaz para que ele sentisse frio e acordasse, simplesmente por isso. Mas o fato de estar deitado aos seus pés apontava para humildade, humilhação, súplica humilde. Ruth se coloca numa posição de dependência. Você vê que Ruth, ela não chega ali altiva, ela chega humilde. Ela se deita aos pés de Boaz. Boaz então acorda e acorda assustado, né? Mas ela está ali. Um ato de vulnerabilidade e humildade, mas também um ato de fé. Ela creu que Deus iria fazer. Aos pés de alguém, né, deitar aos pés de alguém, simbolizava esse pedido de proteção. Simbolizava esse pedido de proteção. E ela faz um pedido a Boaz, você lembra? Ela olha para Boaz e ela fala o seguinte: sou sua serva Ruth, estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Aí aqui sim existe um significado, né? E a gente até vê em algumas séries da Idade Média isso acontecendo, né? Quando um casal ele ia se casar, o homem entrava com uma capa, e então ele tirava a sua capa e ele colocava a capa na noiva, e aquilo ali estava simbolizando que a partir de agora você está debaixo da minha proteção. A grande questão do diálogo foi o seguinte: Boaz está dormindo, os pés começam a ficar gelados, ele acorda, quando ele olha, tem algo ali aos seus pés, ele deve ter ficado na dúvida: é um animal, é um bicho, quem está aí? Sou eu, Ruth, a sua serva. E Ruth prontamente diz: sou eu, Ruth, a sua serva, se case comigo. Ruth, ela não perde tempo, ela já faz o pedido: você é o resgatador, você é o homem que pode resgatar a nossa família, você é o homem que pode resolver os nossos problemas. Deus nos dá, queridos, através desta pequena passagem, Deus nos mostra, né, o que nós precisamos fazer para conseguir esse descanso que tanto necessitamos. Não existe outro caminho para encontrar descanso. Precisamos estar aos pés do Senhor. Assim como Ruth, nós precisamos todos os dias ir até o Senhor em humildade, dependência, falar para o Senhor, né, Senhor, lance a sua capa sobre mim, Senhor, me proteja. Senhor, me abençoe. Senhor, seja o meu provedor, o meu protetor. Aonde nós podemos desfrutar de tempos como este, nessa terra de dores? Culto público. Esse é um momento de descanso para nós. Esse é o momento de ouvirmos a palavra, é o momento de sermos fortalecidos na mensagem do Evangelho. É por isso que é tão importante que tenhamos a prioridade, que tenhamos a maturidade, além da prioridade, a maturidade de conhecer a palavra para nos sentar em lugares onde a palavra está sendo pregada. Porque a autoajuda não vai te sustentar, porque a teologia da prosperidade ou do coach não vai te sustentar, somente a palavra de Deus. E é disso que nós precisamos. Estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor, clamando a Ele para que Ele venha lançar a sua capa sobre nós. Deus nos dá esta prévia de descanso quando nos encontramos todos os domingos, vislumbrando, né, o descanso eterno e final. Nós, queridos, precisamos desse descanso. E o que nós aprendemos então com Ruth? Se vimos em Noemi a esperança que nos faz sonhar, com Ruth nós vimos a obediência que nos leva a buscar a proteção. Então, se você está aqui e você está diante do Senhor hoje, faça a sua oração. Senhor, lance sobre mim a sua capa. Senhor, me faça um servo, uma serva sua. Senhor, tome meu coração, transforme meu coração. Talvez você está amara nesta noite. Peça, Senhor, faça a sua luz brilhar sobre o meu coração, para que eu possa ter vida. E em último lugar aqui, né, do que podemos aprender, Boaz.
O que nós aprendemos com Boaz, irmãos? Se vimos a esperança e vimos a obediência, com Boaz nós aprendemos sobre integridade. Boaz, ele vai dizer, né, olha, o Senhor abençoe minha filha, você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois poderia ir atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, eu farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Você entende? Boaz, ele é um homem íntegro. Boaz, ele não tentou se aproveitar de Ruth. Ruth estava vulnerável, irmãos. Boaz é um ótimo exemplo de masculinidade para nós. Boaz poderia ali ter se aproveitado de Ruth. Ela está aqui, vulnerável, humilhada aos meus pés, precisando de um protetor. E ele abria a capa e fala, venha. Não. Boaz, ele protege a reputação que aquela mulher já estava formando dentro daquela comunidade. Boaz não abusa da necessidade de Ruth. Boaz se mantém íntegro e diz, eu vou fazer exatamente o que você está me pedindo. Inclusive, na escadinha tem alguém que está num degrau acima do parentesco e o direito é dele. Então eu vou primeiro conversar com ele. Se ele não quiser, eu vou me casar com você, mas eu vou me casar com você. Ruth não quer uma noite de sexo, Boaz também não, irmãos. Eles querem compromisso, casamento, resgate. Boaz é um ótimo exemplo para nós. Boaz é um homem velho, a ponto de dizer para ela, você poderia ter arrumado um rapaz mais jovem, homens jovens, ricos ou pobres, mas Boaz não se vale disso para achar que existe algum tipo de autorização para que ele ali tomasse Ruth como sua mulher ali. Não, vamos aguardar e fazer tudo conforme deve ser feito. Boaz é um exemplo de integridade. Boaz é um Goel. Nós vimos semana passada, Pedro falou sobre o Goel, né? O Goel é o resgatador. Levítico 25 diz, né? Se uma família perde os seus bens, ou até mesmo alguém é vendido como escravo, um parente rico, ele pode ir lá e comprar a propriedade, ou comprar até mesmo aquele familiar que foi vendido como escravo de novo. É isso o papel dele. Ele será o resgatador, ele é um homem de posses. Qualquer um poderia ser o resgatador? Não. Teria que ser da linhagem daquela família, ter laços de sangue, ter condições e querer fazer, porque não era obrigado. Ele não era obrigado a resgatar. Então, quando nós olhamos para Boaz, é isso que nós estamos vendo. Um homem íntegro, um homem crente, um homem que agiu com misericórdia, um homem que tem posses, um homem que quer resgatar. E você pensa, poxa, como podemos chegar a este padrão de Boaz? Boaz é um homem extremamente íntegro, um homem crente. Mas, irmãos, quando falamos de resgatador, Boaz, embora seja um ótimo exemplo, existe um que é muito maior do que Boaz. Nessa noite, aprendemos sobre o resgatador Boaz, mas estamos diante do resgatador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o termo Goel, ou resgatador, e entendemos um pouco, né, do que é o resgatador, nós começamos a entender por que o Senhor ele precisou, o Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, precisou encarnar, porque para ser resgatador precisava ser da família, precisava ter laços de sangue, precisava querer. Jesus ele encarna exatamente para se fazer o Goel perfeito, para se fazer o resgatador perfeito para as nossas vidas. Agora, para termos esse resgatador, a palavra diz, precisamos confessar a nossa fé. Precisamos olhar para Cristo e enxergar que, de fato, Ele é este resgatador apto, capaz e disposto a nos resgatar, visto que hoje nós estamos diante do memorial do seu corpo que foi partido, do seu sangue que foi derramado. Jesus, ele é o resgatador perfeito, que veio buscar a sua família, veio buscar os seus, se entregou. Não só veio pagar o preço, mas a sua vida foi o preço pago para resgatar. E a pergunta é, do que ele nos resgata, irmãos? Você vai dizer, pastor, ele nos resgata da perdição do inferno, sim.
Ele nos resgata do poder do diabo, ele nos resgata do poder da morte, sim. Mas existe algo ainda maior que o Senhor nos resgata, da ira de Deus. Não somos mais alvos da ira de Deus. Não somos mais inimigos de Deus. O nosso Goel pagou o preço, o nosso resgatador morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos viver eternamente ao lado dele na Nova Jerusalém. E é isso que esta é a confiança que precisa brotar em nossos corações. Então, quando nós olhamos para Boaz, e foi falado também semana passada, nós vemos uma sombra, um tipo, nós vemos em Boaz aquilo que Jesus iria manifestar perfeitamente no futuro. Boaz era apenas um exemplo daquilo que Cristo seria para nós. Enxergamos integridade, mas vemos o poder de Cristo. O que vai sair então desse plano de Noemi? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Saberemos na semana que vem, né? Até agora o que a gente sabe, Boaz se comprometeu com o plano. Boaz disse, olha, eu vou. Chegamos ao fim do capítulo, mas chegamos pelo menos cheios de esperança dessa vez, né? Noemi entende que a questão está fora de suas mãos, que compete ao parente resgatador fazer o que tem que ser feito. Há coisas que só cabe a ele fazer. Amém? E há coisas que podemos fazer. Noemi começa o capítulo dizendo que buscará descanso para Ruth e termina dizendo que Boaz não descansará enquanto não cuidar delas. Assim como Ruth, nossa maior necessidade é encontrar descanso. Seja o descanso dos nossos pecados, dos nossos enganos, das nossas dificuldades ou de nós mesmos. Mas mesmo com toda dificuldade, queridos, fique em paz. Você tem um resgatador. E Jesus não descansa enquanto não termina a sua boa obra, a obra que começou. E esse descanso será quando todos nós nos encontrarmos com Ele na Nova Jerusalém. Então, mantenha o seu coração esperançoso. Permita que a esperança vença a amargura. Planeje, confie, obedeça. Confie em Cristo e em sua integridade como nosso resgatador. E em breve nós estaremos na Nova Jerusalém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pela palavra. Obrigado pela esperança. E obrigado pela mesa. Estamos diante desta mesa nesta noite. Queremos participar desta refeição. Então, abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém.